Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje com dois temas palpitantes. Um relevante e o segundo da maior seriedade para o nosso país. O relevante, a reunião do G20 que o ministro Wellington Dias trouxe para o Piauí, com mais de 40 países participando, para um congresso para se discutir o combate à fome. Mas, dentro desse comentário, eu quero mostrar aos telespectadores do portal jogoaberto.net.br que o Piauí tem 2 rios perenes. Eu tenho dito isso quase todo domingo aqui. O Piauí não era país para existir fome e nem pobreza. São 1.600 quilômetros de Rio Parnaíba. Imaginem isso produzindo legumes, frutos, alimentos diversificados, piscicultura e apicultura, ao longo desses 1.600 metros. Aliás, quilômetros, desculpem. E o Rio Puti, 2 margens, 360 quilômetros de Rio Puti. Aí eu pergunto, o que falta? Planejamento de resultado. Aplicação dos dinheiros públicos federais, em especial das emendas impositivas secretas. E por que secretas? Porque o parlamentar, deputado ou senador usa essas emendas ao bel prazer deles. Secretas é para não ter fiscalização, isso é uma imoralidade. E ao concluir esse comentário no segundo tempo, eu vou dizer que o Brasil está precisando de uma regulagem da maior seriedade, se não parecida com a de 64. Porque o país está vivendo verdadeiros descalabros éticos, morais e por falta de responsabilidade pública. Mas parabenizar o ministro Wellington Dias por trazer para o Piauí este conclave que trouxe o mundo inteiro para dentro do Piauí para discutir a fome, a pobreza, a desnutrição, a desgraça em que vive as populações mais pobres do nosso país e também da América Latina. Necessário se faz que tenhamos planejamentos de resultados. O governador Rafael, que tem mostrado que é um governador determinado, competente, aos 37 anos de idade, mostra porque suas escolas são as melhores escolas hoje da nossa capital. Porque tem competência, tem comando, tem linhagem. É a primeira no nível elevado de educação. E hoje, para a sorte dos piauienses, ele governa o Piauí. Eu quero dizer que eu não estou falando aqui para os radicais que não gostam do PT. Eu não tenho nada contra o PT. Tem que fazer uma limpeza no PT, tirar os amorais e deixar somente as pessoas de caráter retilíneo. A sigla não quer dizer nada. Alguns membros do partido que deformam aquele partido. Mas, continuando no tema, o Piauí abriu as portas para o mundo para discutir a fome. Um projeto lindo. E eu quero fazer um apelo aqui ao governador Rafael. Cobre de nossos deputados federais e senadores. Cada um deles tem 16 milhões por ano. 64 milhões nos 4 anos. Vamos investir esse dinheiro em barragens molhadas, em projetos de irrigação de fruticulturas, vergumes, legumes, tudo nas margens do Puti, são 2 margens. 360 quilômetros, multiplica por 2, 720 quilômetros de áreas molhadas. Vamos aproveitar esse manancial gigante de margem de rios que tem o Parnaíba, usando os 100 metros da margem para fora
para fazer assentamento de sem terras, porque a margem é federal, é da União Federal, e é justamente esta lei para favorecer os menos favorecidos da sorte, que não tem um palmo de terra para plantar. E no Piauí eles têm 720 quilômetros de 100 metros para fora, de um lado e do outro do Poti, e 1.600 quilômetros com 100 metros da margem para fora, desde as nascentes do Parnaíba até desembocar no Atlântico, onde forma o único delta das Américas. Senador, ministro, governador Wellington Dias, Vossa Excelência, que é o campeão de mandatos de governador do Piauí 4 vezes, 2 vezes agora senador da República, só no Senado vai passar 16 anos, ministro de um ministério para combater a miséria, a desgraça, a fome, acabar com a fome do país. Chama os senadores e deputados, vamos investir nas margens do Poti, em projetos sociais de irrigação, criando cooperativas com a ajuda do Emater, da Secretaria de Agricultura e da Embrapa. Aí nós teremos emprego, teremos riqueza, não teremos miséria e nem queremos dinheiro do governo federal, não. Para quê? O Piauí se mantém com a riqueza que tem, são mais de 100 minérios. Nós temos ouro, diamante, gás GLP no leito do Parnaíba e temos petróleo no litoral do Piauí. Nós somos ricos. O Piauí é o estado mais rico do Nordeste, até de gente mais simples, mais humildes, mas em compensação são patriotas que amam as cores da nossa bandeira do Brasil. Ministro Wellington Dias, converse com o governador Rafael, faça um conclave com os deputados e senadores, inclusive os deputados estaduais também, que estão tendo emendas impositivas. Será que aqui também já é secretas? Por que secretas? Entre aspas, não é? Todo mundo sabe por quê. Porque mais desvia os recursos do que aplica em projetos sociais. E não tentem vir para cima de mim não, que eu chamo a Polícia Federal e o Ministério Público e vou provar, e tem muita gente boa que vai perder o seu mandato. Porque o descalabro das emendas impositivas secretas neste país é uma imoralidade. Colocaram, era emendas, depois colocaram, não, vamos botar emendas impositivas, é obrigado a dar. Aí fizeram, acrescentaram na lei de emendas parlamentares. Não, agora vamos botar secretas. Por quê? Para poder roubar, cara. Secretas, ninguém investiga. Nem o Ministério Público investiga, nem a Polícia Federal, nem ninguém investiga. Olha, isso aqui nesse país está virando casa de noca. O Brasil está caminhando para uma fase, para um país pior do que 64. Pior do que 64. E eu vejo a imprensa chamando parte das nossas Forças Armadas de melancia. Não, não é, é alguns. Não são todos. O que é forte na reserva militar do nosso país é o pessoal da reserva, que são milhões, que na hora que disser, vamos moralizar esse país, moraliza. Eu vou encerrar o primeiro tempo do meu comentário e vou para o segundo, que é muito sério. E não dá como jornalista profissional, ético, que não se corrompe, que não vende a linha editorial do nosso portal para ninguém. Pode trazer os surrões, os jacás, os caminhões de dinheiro para me comprar, que não vão comprar, não. Eu não tenho preço, eu não me vendo. Meu pai e minha mãe me fizeram incorruptível. Eu fui deputado, fui parlamentar, fui líder de governo, mandei no Estado, nunca tirei 10% de uma obra para mim, Deus me livre. Nunca recebi propina de 10% de prefeito nenhum. Duvido que tenha um que diga da obra tal, do hospital, que ele fez isso e isso, ele levou 10%. Duvido, desafio.
Agora só diz isso, né, quem tem caráter retilíneo, quem tem formação de berço, que não é todo mundo que tem. O homem não vale pelo que tem, o homem vale pelo seu caráter, pela vergonha e caráter retilíneo que ele tem. O homem não vale pelo poder que tem. O homem vale pela sua sabedoria, pela sua grandeza, pela sua identidade ética e moral. Mas esse país, para mim, está mais imoral do que 64. E eu vou dizer por quê. Olhe que você assistir mais de um ano de combate à corrupção da Lava Jato, vê a justiça de piso, não é? A Polícia Federal, o Ministério Público e o Superior Tribunal de Justiça condenar os corruptos, condenar os corruptos, com um leque da Justiça Federal no Paraná. E fizeram uma limpeza ética, moral e retilínea, prendendo os corruptos e recebendo milhões e milhões e milhões deles. E agora, o que a gente vê? O ministro Toffoli soltar um dos empresários que mais se beneficiaram com a Lava Jato. Nada contra esse jovem rapaz, ele é um homem riquíssimo, ele não precisava daquilo. Mas acontece que os ricos têm goela de pato, eles querem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e esquecem que tem por trás deles uma justiça e que dentro dela tem gente de caráter retilíneo, que não aceita esse tipo de coisa, e que no meio do jornalismo tem homens como eu, íntegro. Eu não vendo a linha editorial do meu portal. Mandem comprar o meu portal. Mandem querer pagar para elogiar. Eu só elogio quem merece. Eu elogio aqui quase toda semana o governador do Piauí, Nazareno, filho do Nazareno Fonteles, que eu queria dizer, o Rafael. Mas no dia que ele mereceu uma crítica ética e construtiva, eu irei fazê-lo com dignidade edificante. Porque senão eu não vou ter audiência, se eu não tiver credibilidade. Eu não vou analisar o ministro Toffoli, que soltou e devolveu o dinheiro do príncipe da Odebrecht, e devolveram mais de 16 bilhões, mais de 16 bilhões aos cofres públicos. É o chamado réu confesso. Mas teve um ministro da Suprema Corte do país que teve a coragem de isentá-lo e ainda devolver dinheiro para ele. Senhores, eu vou sair de cena e depois do Boris Casoy eu volto para fechar o comentário de hoje. Não levante da sua poltrona, não levante da sua cadeira. Em seguida, agora, você vai ver como é que Boris Casoy analisa, não é, a soltura do príncipe da Odebrecht, e ele fala dos escândalos da Lava Jato. Logo mais eu volto. Boris Casoy. Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht. O ministro Dias Toffoli, do STF, declarou a nulidade de processos e investigações contra o empresário Marcelo Odebrecht na Operação Lava Jato. Réu confesso, o empresário admitiu ter pago propinas a centenas de políticos e agentes públicos. O acordo de delação firmado por ele continua válido. E o dinheiro que ele devolveu também continua válido, eu não sei até quando. Quer dizer, o cidadão comum olha esse olha esse troço e fica confuso. De repente o Sérgio Moro, que ia ser, vai ser condenado, vai ser caçado.
Saiu livre. Aí, de repente, o Toffoli, um ministro, não é um colegiado, decide que não valem todas as decisões da Lava Jato. Foram lá, tem falhas, é verdade. Mas será que essas falhas são suficientes para passar um pano em tudo que o senhor Odebrecht fez? São duas coisas. Primeiro, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Segundo, é preciso passar o Brasil a limpo e falta muito. Que país é este? Que país é este? Que país é este? A gente desiste desse país? A gente desiste? É muito doloroso, viu? Que tal, gostaram? Jornalismo, gente, é isso aí. Jornalismo é isso aí. É verdade. Jornalismo que não é verdade, você vai sentar diante do canal de televisão para ver o jornalismo mentiroso, safado, corrupto, como tem muitos. Aliás, tem dono de jornal que vende até a mãe, a alma, os filhos por dinheiro. Porque caráter retilíneo não ficou para todo mundo, está no sangue, no berço, a gente nasce com ele. Parabéns, Boris Casoy. Parabéns pela sua coragem, pelo seu caráter retilíneo, pelo seu jornalismo verdade. É disso que o Brasil precisa. Nós vamos chegar ao final do nosso comentário de hoje, dizer que o Congresso acaba com as emendas impositivas secretas, tirando as secretas, e dizendo, vocês têm o dinheiro, mas o Ministério Público Federal e a Polícia Federal vai fiscalizar vocês em cada estado, centavo por centavo, e aquele que tergiversar, roubar, botar dinheiro público no bolso, nós vamos caçar o mandato. É disso que o Brasil precisa. Muda, Brasil. A sociedade brasileira não aguenta mais ver que o nosso país continua sendo o país mais imoral no campo da corrupção. Tchau e até o próximo domingo.